Bom, através da fórmula de Taylor, né, e do polinômio de Taylor, a gente pode concluir a seguinte proposição que fala sobre máximos e mínimos de uma função, né, em termos das derivadas, né, do sinal das derivadas. Então, seja f de AB em R uma função derivável n vezes e cujas derivadas até a ordem n são contínuas em AB. Se o C pertence ao intervalo aberto AB, é um ponto crítico da função f, de tal forma que a derivada se anula, a segunda derivada e até a derivada de ordem n-1 no ponto se anula. E a derivada de ordem n, que é diferente de zero. Tá? Então, olha só, esse caso aqui, ele tanto inclui os testes, né, da segunda derivada que a gente já conhece, quanto também inclui os casos onde, lembra que a gente tinha que a segunda derivada era zero, né? Então aí o critério da segunda derivada não conseguia concluir nada. Nesse teorema aumenta ainda mais os casos, né? Mesmo dentro daquele caso, a gente tem alguns casos que a gente consegue concluir sobre máximos e mínimos e pontos de inflexão dentro daquele caso quando a segunda derivada é zero. Porque se a segunda derivada é zero, então eu estaria nesse caso aqui, onde o n é maior que 2. Né? Então o que vai acontecer? O primeiro item diz o seguinte, que se o n for par, que é a primeira derivada onde a função é diferente de zero no ponto crítico, e a derivada, esse valor, como é diferente de zero, se for menor do que zero, né, pode tirar o igual porque ele é diferente, então se for menor que zero, então ela vai ter um ponto de máximo local. Então esse daqui faz o papel da segunda derivada. Isso se o n for par. Tá? Então ele faz o papel da segunda derivada. Se o n for par ainda e a derivada de ordem n for positiva, então ele vai ter um mínimo local. E por último, se o n for ímpar, né, como é o caso se a segunda derivada se anular e a terceira for diferente de zero, né, vai ter um ponto de inflexão, tá? Então, se o n é ímpar, C vai ser um ponto de inflexão. Então, esse caso aqui, ele estende, de modo geral, para derivadas, né, para pontos onde a segunda derivada for zero. Então, aí eu posso olhar, a terceira vai ser zero? Se a terceira for zero, então ele vai ser um ponto de inflexão. Quer dizer, se a terceira for diferente de zero, então ele vai ser um ponto de inflexão. Se a terceira for zero, eu olho para a quarta. Se a quarta for diferente de zero, eu analiso para o sinal. É negativo, então é ponto de máximo. É positivo, então é ponto de mínimo. Se for zero, então a gente olha para a próxima derivada, para a derivada de ordem 5. Se for diferente de zero, então ela vai ser um ponto de inflexão. Se for igual a zero, a gente olha para a sexta derivada. E assim por diante. A gente pode continuar essa análise de modo interminável. Então a gente consegue estudar aquele caso em que o f duas linhas era igual a zero lá naquele teorema, no critério da segunda derivada, e saber mesmo naquela situação quando que o ponto é máximo, mínimo ou de inflexão.